Bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o nosso café com coragem especial, que nasceu com o objetivo de aumentar a nossa imunidade emocional, espiritual e psicológica. E essa semana temos buscado um assunto ou vários assuntos dentro desse momento e desse quadro que a gente tem vivido, não somente na questão do mundo, mas também no Brasil, e não somente em questão de Brasil, mas também naquilo que a gente tem visto dentro da família. Então, o quadro realmente tem sido um quadro muito complicado, onde temos visto várias doenças de ordem emocional, e por conta disso, as famílias também têm sofrido, e têm sofrido muito em todo este tempo. A pandemia, além de um problema financeiro, socioeconômico e também sanitário, onde muitas famílias têm sofrido com a morte também de seus queridos, dentro do lar e dentro da família também a gente tem vivido momentos de grande dificuldade e também de grande adversidade. E por isso surgiu, então, essa ideia, esse grande desafio de nós ouvirmos aí a cada dia profissionais da área que vão trabalhar na questão da psicológica. Então, nós vamos ouvir aí psicanalistas, psiquiatras, psicólogos, sempre dentro e abordando alguns temas dessa parte emocional e cognitiva também. Então, você está sendo nosso convidado nesse grande desafio, quem sabe recebendo aí várias informações, a gente consiga ir melhorando também a cada dia, não somente no espaço que nós convivemos, mas também com outras pessoas também que em algum momento vão precisar também da nossa ajuda e também do nosso auxílio. Então, talvez você tenha pessoas na sua família, amigos próximos, que não apenas foram infectadas por questão do vírus, mas que também hoje vivem um momento muito complicado e muito difícil na sua história e que, de uma certa maneira, estão precisando da tua ajuda e do seu auxílio. Então, junto conosco, aí nós vamos pensar também nesse dia de hoje, não agora na parte da manhã, mas também na parte da tarde, tratando também desse quesito. E hoje, agora pela manhã, nós vamos estar abordando a questão da família, a pandemia e a família. Vamos caminhar um pouquinho juntos, e para isso convidei aqui conosco o pastor Silvio Mariano, que é lá de Cornélio Procópio, no Paraná. Pastor Silvio, bom dia, como é que você está? Tudo bem? Bom dia, pastor, graças a Deus, tudo bem? Quero dar um bom dia aqui a todos que estão nos ouvindo nessa manhã, que alegria podemos estar aqui juntos para falarmos de um assunto que é tão importante, tão necessário, né? Estarmos abordando nesse momento tão inusitado que estamos vivendo, não só nós, brasileiros, mas a humanidade, né? Um momento crítico aí para a humanidade, que é essa pandemia. Sim. Eu estava vendo uma matéria hoje de manhã, pastor Silvio, que falava a pandemia dentro da pandemia. E aí mostrou a violência que aconteceu dentro do lar, mostrando, assim, o número, e esses números são de outubro do ano passado, onde 48% da quadro de violência aumentou dentro do lar, e o abandono de família e questão do divórcio aumentou em 54%, e naquele tempo em coisa de 8 meses. Então, temos vivido um momento realmente muito difícil. E como o senhor trabalha com famílias, talvez pode ter acompanhado alguma coisa nesse sentido. E eu quero que o senhor fique bem à vontade aí nesse dia de hoje aí para falar alguma coisa, tá bom? Deus abençoe a sua vida aí e fique bem à vontade, tá bom? Se houver alguma pergunta depois, no final a gente faz um bate-bola também, tá ok? Ok. Realmente, pastor, essa pandemia tem causado um impacto muito forte
né, nas famílias, na sociedade de uma forma geral, né? E nós, enquanto profissionais da saúde, temos percebido diversas situações, tanto do ponto de vista psíquico, quanto do ponto de vista físico, econômico, enfim. A pandemia nos afeta como um todo, né? Afinal de contas, nós somos um ser integral, o ser humano é indivisível. Então, situações que acontecem em qualquer área que seja acabam nos afetando, né? Então, inicialmente, né, a questão da pandemia em si já é um fator angustiante, né, por conta do próprio vírus e a ameaça que ele representa para cada um de nós. Então, levando em consideração que nós, seres humanos, somos seres sociais e sociáveis, o fato da pandemia, com a consequente restrição a diversos ambientes, a vários setores, isso acabou proporcionando um estresse gigantesco e um impacto muito grande na nossa psique. Freud vai falar em uma das suas obras, né, que é O Mal-Estar na Civilização, a respeito de que o mal-estar é oriundo do nosso próprio corpo, que é um corpo que está fadado ao declínio, né, à morte. Então, o corpo ali como uma fonte de mal-estar através de doenças. Então, a pandemia acaba, de certa forma, né, o Covid é esse mal-estar que está muito próximo, passível de infectar o sujeito, e quantas pessoas nas famílias passaram ou estão passando por essas situações, né, seja pelo temor excessivo de alguém que não quer se contaminar, né, que tem o seu lado positivo e necessário da prevenção, mas que os exageros acabam podendo trazer algum tipo de transtorno para a família, né? Principalmente se o indivíduo tem em casa já alguém, por exemplo, que tem TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Então, a pessoa naturalmente já tem uma mania de limpeza, né, muito mais ainda na iminência de ser contaminado por um vírus, né, que o contágio acontece através exatamente de contatos, né, com os outros ou com alimentos contaminados, enfim. Então, esse já é um fator aí que pode gerar estresse para a família, toda a mudança que a pandemia está provocando na nossa vida social, né? Então, dentro dessa perspectiva do Freud, né, o corpo como uma fonte de mal-estar. A pandemia vai, então, trazer exatamente, né, ou o mal-estar de quem está contaminado, ou o mal-estar de quem teme o contágio e vai se prevenir, mas de maneira exagerada, como nós vimos até uma certa postura egoísta de alguns que logo no início iam aos supermercados e compravam lotes e lotes de álcool em gel, deixando outros sem a possibilidade da aquisição, enfim, uma série de fatores estressantes, impactantes, né, que provocam mal-estar. E um outro aspecto é que Freud também vai falar a respeito da relação com o outro como um mal-estar e a realidade, ou seja, a vida como ela se apresenta também como fonte de mal-estar. Então, nós vemos que essa pandemia é uma representação dessa tríade, né, do mal-estar do próprio corpo, o mal-estar na sociedade, né, na realidade em si, como ela se apresenta, né, os elementos da natureza, né, a vida em si, que nós somos tão frágeis diante da dimensão da força da realidade, da força da natureza, né, e o mal-estar nas relações interpessoais, que é o que eu quero me focar nessa manhã. Tá? Então, como que a pandemia tem, de certa forma, provocado um mal-estar nas relações? Infelizmente, em alguns ambientes familiares, o trabalho, a vida social, o poder estar
em um outro lugar que não fosse a própria casa, para algumas pessoas era uma certa forma de escape, um certo refúgio, né? Um alívio de algumas tensões que acontecem no ambiente familiar, não por conta do ambiente, mas por conta daquele ambiente específico no qual o sujeito se encontra. Então, até a própria igreja, muitas vezes, também servia de refúgio para muitas pessoas, para não estarem tendo mais contatos com elementos, indivíduos na família que poderiam ter algumas atitudes tóxicas. E o que acontece? A pandemia acaba, então, fazendo com que todo mundo tenha que estar dentro de casa, né? Não tem tira um pouco dessa válvula de escape, né? Em algumas situações até mais, né? Porque tem tido políticas distintas para determinados estados e cidades, mas, de certa forma, tem restrições que são generalizadas. Por exemplo, meu filho tem 5 anos de idade e uma das coisas que ele gostava de fazer era ir conosco ao mercado, ele está impedido de fazê-lo. Mas, enfim, então, a questão que a pandemia tem trazido para a sociedade é um mal-estar gigantesco, né? É um estresse gigantesco, não só pela dinâmica da restrição, mas por todos os outros fatores que estão envolvidos, né? Quando a pandemia começou, eu até falei sobre isso em determinado momento, que nós entramos automaticamente num processo de luto, porque o luto é a elaboração de uma perda. Então, quando nós fomos privados de estar indo a um restaurante, estar frequentando um cinema, né, estar levando o filho a um shopping, frequentando determinados lugares, nós sofremos o impacto de uma perda e, a partir daí, começou um processo de tentar elaborar essa perda. E a primeira reação no processo de luto é a negação, é tentar agir como se essa situação não estivesse acontecendo. E aí existem várias posturas diante desse mecanismo psíquico da negação, né? Uma delas é a própria postura de, por exemplo, não querer usar máscara, né? É uma forma de tentar negar a realidade. Entendeu? E, na sequência, nós temos a raiva. E esse é um fator muito perigoso para o ambiente familiar. Tá? Porque um marido com raiva, né? Não que as mulheres também não tenham raiva, mas geralmente quando se fala da questão, por exemplo, da violência familiar, né? As mulheres são majoritariamente as vítimas, né, da violência familiar, né? Infelizmente, né? Essa é uma triste realidade da violência familiar em si, independente, né, se a vítima é uma mulher ou a criança ou homem, enfim, né, a violência é um quadro triste. Então, a pandemia acaba, de certa forma, potencializando esses fatores. Então, como eu falei, a família fica reclusa dentro de casa. Então, indivíduos que têm uma postura tóxica, uma postura agressiva, e as vítimas que ficam impedidas de ter um outro ambiente de refúgio, acabam ficando muito mais na iminência de sofrerem com determinadas posturas. Tá? Então, esse já é um grande impacto na família, né? A questão do aumento da violência familiar. Mas não é, graças a Deus, não é toda a família que presencia, que vivencia essa situação dramática da violência familiar. Entretanto, existem outros fatores também. Eric Berne, que é um psiquiatra canadense, que foi o criador da análise transacional, afirma que nós, seres humanos, temos diversas fomes. Dentre essas fomes figura a fome de reconhecimento. O ambiente familiar em si devia ser aquele ambiente onde predominantemente o sujeito vai saciar essa fome.
É claro que nós passamos boa parte da nossa vida, por exemplo, passávamos, né, quando trabalhávamos fora, agora está praticamente todo mundo aí em home office, no ambiente de trabalho que também proporcionava uma saciez dessa fome de reconhecimento, pelo menos em ambientes de trabalho saudáveis, onde o indivíduo apresenta um bom relatório, tem um bom desempenho, tem empresas que, entendendo isso, colocam lá no quadro funcionário do mês. Então, é uma forma de reconhecimento. Mas, ainda assim, é pouco. Por exemplo, o próprio reconhecimento do mês, né? Colocar lá, durante um mês, o funcionário do mês. Às vezes é só um mês, no outro mês é um outro funcionário que vai ter um desempenho melhor. Mas a fome é constante. Assim como a fome de alimentos, as nossas necessidades emocionais, psíquicas, são uma constante. Então, a família deveria ser aquele ambiente onde constantemente as necessidades do sujeito são atendidas, né? Não de uma forma simbiótica, ou seja, de uma relação de dependência, não de uma forma infantilizada, porque nós temos que crescer e nos desenvolvermos a ponto de sermos capazes de nos nutrirmos em outros ambientes, né? Claro que também existem esses fatores, mas o que eu quero colocar é o ambiente familiar, na própria concepção do Ackerman, que diz que a família é o ambiente ali que vai ser a sede da saúde ou da doença. Então, assim, esse ambiente que vai proporcionar um indivíduo saudável, psicológica e fisicamente. Então, é nesse ambiente onde as nossas necessidades primárias deveriam ser satisfeitas. E o que acontece? Quando a família, por questões, muitas vezes, de tradições familiares que vão se postergando, tradições, não as tradições positivas, mas, assim, culturas familiares, por exemplo, né, de famílias que as pessoas aprendem desde cedo, os filhos aprendem com seus pais e vão replicando atitudes de não reconhecerem os demais, de não fazerem elogios, de apenas tecerem comentários quando esses comentários forem críticas. Então, tudo isso pode permear o sistema familiar a ponto de, nesse tipo de configuração familiar, nesse tipo de dinâmica familiar, o sujeito não ter a permissão, não encontrar um refúgio, um lugar seguro onde ele possa ter a satisfação de suas necessidades emocionais. E automaticamente esse indivíduo precisava buscar fora da família, no ambiente de trabalho, no ambiente educacional, no convívio social, na igreja, em clubes, enfim, né? Em vários outros grupos fora da família. E o que acontece? Com a pandemia, essa situação acaba ficando um tanto quanto restrita, né? Apesar de termos aí as redes sociais, né? Mas o que acaba acontecendo então? Né? A necessidade de satisfação da fome de reconhecimento que não é encontrada na família acaba sendo potencializada uma busca nas redes sociais. Mas o que isso acaba levando? Para onde que essa dinâmica acaba direcionando o sujeito? Para tentar viver uma vida de ilusões. Porque as redes sociais acabam sendo um ambiente, de certa forma, deprimente. Porque, do ponto de vista do nosso narcisismo, que, né, na forma mais conhecida, né, é a nossa autoestima, o nosso amor próprio, o que acontece? Muitas vezes, esse amor próprio, que tem por referência o outro, leva a pessoa a fazer comparações. Então, no ambiente social, às vezes, no ambiente virtual, né, às vezes, pela falta de reconhecimento no ambiente familiar, o indivíduo pode ser tentado a buscar fora do ambiente familiar um reconhecimento, mas ele acaba se deparando com uma disputa muito grande
de reconhecimento também nas redes sociais, e uma comparação e vendo que determinadas posturas são mais curtidas do que outras, né? E aí a pessoa pode se sentir mais insegura ainda ao ser levada a buscar uma satisfação ilusória, né? Então, a pandemia e seu impacto no ambiente familiar acaba sendo muito grande em vários aspectos, né? E esse é um dos aspectos, né? Que é a questão da autoestima do sujeito por conta da sua necessidade de reconhecimento, por conta da sua necessidade de valorização, de ser percebido, captado pelo olhar do outro, né? E as pessoas não têm mais percebidas umas às outras. Cada um está em busca de ser percebido pelo outro e acaba que poucos se permitem olhar nos olhos. Então, a família precisa ser esse ambiente do olho no olho. A família precisa ser esse ambiente de intimidade, né? Mas todos esses fatores que eu coloquei aqui e tantos outros podem estar contribuindo para essa busca de um olhar globalizado que, na verdade, é um olhar indiferente. O suposto olhar através das curtidas e comentários ou compartilhamentos em posts nas redes sociais, né, não é exatamente o olhar que o sujeito realmente precisa, né? Porque nós necessitamos desse olhar que realmente contemple a nossa alma, né? E isso é muito raro de encontrar, né? E o ambiente onde esse olhar deveria estar presente é no ambiente familiar. Mas, por conta até de uma outra fome, que é a fome de incidentes, as pessoas também acabam passando muito tempo nas redes sociais, não apenas buscando satisfazer a sua própria demanda de serviço, mas a sua fome, buscando satisfazer a sua fome de incidentes. O que acaba gerando um outro problema. Porque os incidentes que estão mais difundidos nas redes sociais são aqueles de caráter negativo. Então, são acidentes, são as constantes notícias de mortes, de contaminações, de falências, né? Então, ter a mente constantemente alimentada com esse tipo de informação é deprimente, é muito ruim, tá? Para a vida psíquica da pessoa, esse tipo de conteúdo é tóxico. É óbvio que nós não podemos estar alienados, nós precisamos estar integrados daquilo que tem se passado à nossa volta, entendeu? Mas, por outro lado, as notícias que mais têm sido difundidas nas redes sociais não são as melhores. Então, a atitude de alguém que vá para a rede social no momento que deveria ser apenas um momento de passatempo, um momento de descontração, a atitude, então, deveria ser de uma pessoa muito mais seletiva do tipo de conteúdo que ela está consumindo. Porque tem uma frase que tem permeado muita sociedade na atualidade como um alerta em relação à saúde física, mas que também é válida para a nossa saúde emocional, você é o que você come. Então, da mesma forma, né, o consumo, né, a ingestão, né, trazer para dentro de você, não para o seu estômago, mas para o seu cérebro, informações negativas, não vai ser algo que vai estar favorecendo a sua saúde emocional, e isso vai afetar, consequentemente, a estrutura familiar, o ambiente familiar. Porque a família é como se fosse uma corrente. E há um dito que afirma que nenhuma corrente é mais forte do que o seu elo mais frágil. Então, se na família
a maioria dos integrantes está fazendo o movimento de buscar ter uma saúde emocional adequada, mas tem alguém ali que está trazendo informações negativas, de mortes, de contaminações, né, de roubalheira na política, de uma série de situações que não são positivas, esse indivíduo acaba tendo um potencial ali gigantesco de contaminar os demais, tá? E tornar esse ambiente, então, um ambiente tóxico. Tá? Então, o que cada membro da família precisa ter em mente? Né? De que o impacto da pandemia na família é um impacto gigantesco. E cada um precisa estar fazendo um exercício de uma higiene mental. Essa seria a dinâmica. Fazer uma higiene mental a respeito daquilo que as pessoas têm buscado, do que elas têm dito, do que elas têm pensado. Mesmo porque diversas situações que estão sendo difundidas acabam sendo fatores estressores. E esses fatores estressores, né, acabam aumentando a nossa produção de cortisol, que é o hormônio, né, do estresse, né? E esse aumento de cortisol no organismo leva o indivíduo a ter determinadas atitudes que não são saudáveis, nem do ponto de vista psíquico, emocional, nem físico. Por exemplo, né, o aumento do estresse pode levar uma pessoa ao aumento do seu consumo. Então, nós já estamos passando por um momento de crise, né? A crise financeira tem afetado as famílias de forma generalizada. A maioria das famílias tem sido afetada drasticamente com a questão da pandemia, né? Pessoas que dependiam do fluxo, do movimento, da concentração, da aglomeração de pessoas para o seu sustento, como, por exemplo, indivíduos que trabalham com festas, né? Eu me recordo que logo no começo da pandemia, né, meados de março, houve o lockdown aqui na cidade e o aniversário do nosso filho estava programado para o fim do mês, né, e calhou ali exatamente, né, com a data do aniversário dele. Nós tivemos que ir lá no salão, né, rescindir o contrato. Aí a moça até acabou cobrando multa da gente, mas enfim, né? Pensei, bom, sabe-se lá quanto tempo, né, ela vai ficar nessa situação, quantos outros contratos não foram também rescindidos, então, enfim, né, vamos, né, arcar aí com essa multa. Mas, enfim, diversas pessoas foram impactadas com a questão da pandemia, né? Diversas famílias foram impactadas. E aí, a inflação é uma situação que está presente aí no nosso dia a dia, né? Aumento do combustível, aumento do valor do frete, aumento do valor dos alimentos, né? E aí, se você está dentro de casa e acaba consumindo mais, então percebam como que você tem muitas vezes uma redução de ganhos e um aumento de consumo, né? Um aumento de gastos. Aí, por a família estar toda dentro de casa, a única válvula de escape acaba sendo a internet, mas que nem todos acabam tendo a possibilidade, mesmo, né, em alguns casos, um valor relativamente acessível, mas tem a questão do fator da internet também. Muitas vezes a família tem que fazer uma escolha, né, da conta que vai pagar no mês, vai pagar a conta da internet, vai pagar a conta da luz, enfim, é uma série de fatores que é estressante. E se tudo isso acaba culminando no aumento do consumo de alimentos, né, e aí vira uma bola de neve. Entendeu? Então, é um momento de extrema conscientização, mas é uma conscientização generalizada. Entendeu? Todos na família precisam estar conscientes, né, o ideal seria a própria família se reunir e falar a respeito disso. Porque se busca-se
um ambiente de fuga em meio a conflitos, o que acontece? A mãe não vai falar das suas ansiedades diante desse momento, ou quando fala, né, faz isso com agressividade, com explosões, e acaba que, né, no caso não da mãe com o filho, mas da esposa com o marido. E aí ele também está com as suas demandas, com as suas angústias, explodem. Então, eles acabam fazendo uma catarse sem que ninguém seja ouvido efetivamente, né? E é apenas uma descarga de um problema que daqui a pouco vai se acumular e vai chegar no nível de catarse novamente. Então, isso pode colocar a família num movimento, num fluxo constante, né, de alívio de descarga, mas sem a resolução do problema. Então, todos esses fatores estressantes deveriam fazer o quê? A família deveria estar mobilizada para poder sentar e dialogar a respeito do que cada um está sentindo. Porque, afinal de contas, não é todo mundo que está com condições agora de fazer análise. Muitas pessoas, né, até tiveram que abdicar do seu processo de análise. Então, assim, é realmente uma situação extremamente delicada, inusitada, entendeu? Onde mais do que nunca nós precisamos estar conscientizados. Então, um conselho, né, para você que está aí me ouvindo nesse momento, tá? Procure fazer um momento de reflexão interna, cada um membro da família, fazer a sua reflexão interna sobre como que a pandemia tem afetado cada membro da família individualmente. E depois disso, né, o ideal seria a família sentar-se e falar a respeito, né? Cada um podendo falar sem a intromissão, sem a interrupção, né? Sem nenhuma crítica de ninguém, cada um simplesmente podendo falar como é que está se sentindo nesse momento, falar das suas perdas, né? Os filhos que podem estar privados do contato com os amigos, né? Os pais que de repente estão passando por essas situações das perdas, né, com relação à questão do emprego, né, com relação a temores diante de um futuro econômico incerto, né, as angústias com relação à própria vacina em si, né, de tantos comentários que nós ouvimos, do percentual de eficácia, né? Então, seria interessante a família poder sentar e falar a respeito do que está sentindo. É claro que com a sabedoria que determinados assuntos, crianças não seria interessante que elas participassem, né? Então, talvez um momento ali onde os filhos pudessem estar falando com os pais, depois marido e mulher ter uma conversa, dependendo da idade dos filhos, né? Se já tem maturidade para compreender determinados assuntos, entendeu? E comentarem a respeito e fazerem esse momento familiar, né? Momento que antes aconteceu nas refeições, né? Mas que a própria dinâmica da nossa correria, né? Da vida corrida, como se configurava, né? Acabava que cada um comia num determinado ambiente, no quarto, na sala, e etc., ou em horários distintos. Então, a família acabou perdendo esse momento, muitas famílias perderam esse momento de intimidade à mesa, e essa cultura de sentar e de falar todos juntos, poder estar conversando, se abrindo, tendo um momento mais íntimo, acabou se perdendo. Daí, então, essa sugestão, né, de que a família possa ter essa coragem, né, como é o título aqui, né, desse momento, né, Café com Coragem, a família ter esse momento de coragem, né, porque não é fácil falar de si mesmo, não é fácil se expor, é preciso uma certa coragem para se expor, entendeu? Mas, muitas vezes, nós somos desencorajados de uma exposição por conta de críticas.
Então, na família, quando cria-se um ambiente de intimidade, onde há uma permissão para cada um ser si mesmo, onde há um acolhimento da individualidade de cada membro da família, essa dinâmica acaba encorajando cada um a poder se posicionar, a poder falar daquilo que realmente sente, né? Falar do mais profundo de si. Isso é ser família, né? Bom, um outro aspecto que a pandemia tem provocado é a questão do vício digital. Nós temos uma tendência natural a buscar aquilo que nos proporciona uma satisfação. E como a nossa mente é imediatista, e como a realidade do mundo moderno é uma realidade imediatista, nós temos desaprendido a postergar satisfações. Então, as redes sociais, as mídias, os streams, né, como Netflix e outros canais de conteúdo pago, acabam proporcionando, fomentando essa questão imediatista e proporcionando um certo aspecto de vício. E esse vício, principalmente o vício do telefone, né? De estar constantemente com o telefone na mão, olhando para o telefone, checando cada notificação, ou às vezes você acabou de olhar a sua timeline, mas daqui a minutos, né, você pega e vai correr a timeline novamente para ver se não tem alguma coisa ali nova, diferente, talvez até pela sensação de querer estar atualizado, mas na verdade são indícios de um vício. E quantas famílias têm sido fragmentadas, quantas famílias estão vivendo juntas sem que tenham mais aquela dinâmica familiar. Por quê? Porque cada indivíduo, cada membro da família está preso ao seu individualismo por conta da satisfação, né, ou da pseudo-satisfação que as redes sociais podem proporcionar. Tá? Então, isso tudo por quê? Porque há uma busca constante da nossa mente por satisfação, né? Freud vai falar que a nossa mente, inicialmente, é regida pelo princípio do prazer. O princípio do prazer seria como uma dinâmica do eu quero isso, eu quero agora, não quero que acabe nunca, né? E quero na quantidade que seja possível de transbordar. Então, há um imperativo de uma satisfação just in time, ou seja, no exato momento em que a demanda aparece, né, que o desejo aparece, o indivíduo já quer satisfazê-lo imediatamente e sem qualquer tipo de restrição. Então, Freud vai afirmar que essa é uma dinâmica de quando nós nascemos. Mas à medida que nós vamos crescendo, nós vamos percebendo que a realidade não nos permite esse tipo de dinâmica. Não nos permite permanecer dentro do princípio do prazer. Então, nós vamos sendo inseridos no princípio da realidade. Só que o avanço tecnológico, né, todas essas facilidades que nós temos à nossa volta, né, tudo isso pode acabar nos colocando numa condição de dependentes, de viciados. Por quê? Por conta exatamente do princípio do prazer, já que a atualidade, né, e a satisfação que a pessoa tem, por exemplo, quando tem uma curtida no Facebook, quando alguém comenta ou compartilha um post que foi feito, né, quando está conversando e de repente
recebe um elogio, um emoji, né? Isso tudo vai sendo registrado pela mente como pequenas satisfações. E esse vício nessas pequenas satisfações pode acabar roubando aquele desejo de uma satisfação que deveria ter sido postergada, de outras satisfações que não podem ser satisfeitas no momento. Inclusive, né, já tem dados que mostram que na vida íntima do casal tenha ocorrido uma redução da quantidade de relações em cerca de 20%. Tá? E não são, as pesquisas mostram que não são as mulheres que têm evitado seus parceiros, seus maridos. São os maridos que não têm ido à procura de suas esposas. Tá? Isso acontece por quê? Tá? Por conta de que o uso excessivo de celular e essa satisfação, né, essas pequenas satisfações, têm causado impacto direto na questão, principalmente da libido masculina, né, e, infelizmente, tá, a própria questão do consumo de pornografia. Tá? Então, a reclusão, a pandemia, né, o fato do indivíduo estar isolado, né, mais tempo numa sensação de estar preso, pode ser um fator que acaba estressando, e se a mente do sujeito, de certa forma, se programou para, no momento de estresse, buscar um alívio imediato, né, e se o indivíduo já tinha problemas anteriores com a questão da pornografia, a situação atual da pandemia acaba sendo ali um potencializador de um retorno dessa dinâmica, né? Então, você que é cristão, que já teve problemas com vício em pornografia, precisa estar muito atento a esse momento, tá? Para não ter uma recaída, né? Para não haver uma recaída. Então, é uma série de fatores para os quais nós precisamos estar atentos nesse momento de pandemia, né? E uma outra situação que tem impactado as famílias nesse momento de pandemia é a questão do aumento da depressão. Como eu já falei lá no início, nós somos seres sociais e sociáveis. Necessitamos estar em contato com outras pessoas. E na falta desse contato, nesse isolamento, né, que a própria pandemia em si, né, com o lockdown, acabou, como eu falei, provocando um luto. Uma das fases do luto é a depressão. Então, a pandemia em si já é uma situação depressiva. E todos esses cenários que ela provoca, né, aumento de tensões familiares em casos de pessoas que já tinham problemas que antes não foram resolvidos, né, eu vou falar disso daqui a pouco, e agora acabam sendo potencializados, né, a própria questão dos fatores emocionais que a pandemia provoca, né, do medo, da tristeza, da insegurança, da raiva. Então, tudo isso são situações que acabam contribuindo para um aumento do quadro depressivo. E dentro de casa, o que acontece? Muitas vezes, né, as mulheres que são mais emotivas, são mais emocionais, né, elas acabam sendo um grupo maior de risco na questão da depressão, né? E, infelizmente, muitas delas acabam convivendo com maridos ou familiares que ainda pensam, né, que depressão é frescura, que depressão é bobeira, né? Porque as pessoas
não conseguem, talvez no cenário atual de pandemia, elas consigam olhar para a realidade e ver que a realidade é depressiva, mas ainda assim elas não conseguem aceitar que dentro de casa tem alguém que seja deprimido. Mesmo porque a depressão, de certa forma, causa uma certa angústia em quem está convivendo com o depressivo. Por quê? Porque quando você está diante de alguém que tem uma dor de cabeça, você tem a capacidade de fazer algo efetivo, que é ir até lá o ambiente onde você tem remédio ou uma farmácia e pegar um comprimido e dar para essa pessoa beber. Então, a pessoa que convive com quem tem uma doença física tem um senso de utilidade. Quem convive com um depressivo não consegue ter um senso de utilidade. Por quê? Porque o que a pessoa tenta muitas vezes fazer para ajudar o depressivo acaba potencializando. Porque as palavras que seriam supostamente palavras de incentivo, para o depressivo acabam sendo ouvidas como palavras de cobrança. Então, você consegue sair dessa, parece ser um incentivo, mas para o depressivo, não. Né? Porque o depressivo vai ouvir, eu consigo, mas eu não estou saindo, então eu não consigo, então eu não sou capaz nem de sair dessa depressão. Né? Porque há casos em que a pessoa não sabe o que tipo de fator que pode ser de natureza inconsciente está por trás da depressão. Entendeu? Então, a pandemia é algo da qual nós estamos conscientes, nós sabemos o que está acontecendo, mas nós não podemos saber o impacto que de fato ela está causando na nossa psique a partir daquilo que ela pode evocar de situações passadas do sujeito. Né? Então, a depressão é um quadro bem presente, infelizmente crescente, nesse cenário atual de pandemia. Né? E dependendo do ambiente familiar, esse ambiente pode acabar contribuindo para um agravamento do quadro. Né? Então, é uma outra situação que vai estar trazendo uma preocupação para a família. Né? Como lidar com esses aspectos da depressão? Tá? Uma coisa é entender que depressão não é frescura. Essa é a questão fundamental. Uma pessoa que está depressiva, ela não escolheu estar depressiva. Ela não está fazendo uma chantagem emocional. Né? Há uma série de mudanças no organismo da pessoa, né? Que podem levá-la, por exemplo, a dormir mais ou perder o sono, né? A comer em excesso ou perder o apetite, né? Com relação aos neurotransmissores, né? A dopamina, a serotonina. Entendeu? Então, há uma série de mudanças na pessoa por conta da depressão e que foram desencadeadas por fatores emocionais e muitas vezes desconhecidos pelo sujeito, e em outros casos até a pessoa já nasceu, né? Existe a depressão endógena. Então, o ambiente familiar precisa ser um ambiente de acolhimento. Né? Então, é preciso estar preocupado com essa questão do cuidado, né, com cada membro da família. Tá? E mais uma coisa, né? Como eu falei aqui, eclosão de problemas não resolvidos. Tá? A nossa mente, de acordo com Eric Berne, né, principalmente as nossas emoções, podem culminar na seguinte situação, na seguinte dinâmica. Quando você tem um determinado problema, né, imagine que essa linha aqui do sofá, tá, é 0. Tá? E aí aqui o quadro aqui em cima, né, do meu lado, aqui está invertida a imagem, do meu lado esquerdo aqui, na imagem para você está do lado direito. Mas enfim, ali seria o limite, aqui seria o limite. Quando nós temos determinado estímulo,
né? Nós partimos do zero e aí temos o máximo, tá, da nossa reação diante daquele estímulo. E se nós falamos a respeito, ou se nós reagimos a essa determinada emoção, tá, todo esse caudal que Freud vai chamar de excitação, né? Ou seja, de movimento que nos leva a fazer, ou de palavras que nós somos levados a dizer. É claro que você não precisa dizer tudo que vem à mente, mas você precisa falar daquilo que você sente. Quando você o faz, você volta para zero. Mas se eu sinto uma determinada emoção e eu não a expresso, eu vou até onde ela me leva, mas quando eu volto, vai ficar um resíduo. E aí, quando uma outra situação diferente ou semelhante acontece, eu vou, e aí fica um resíduo ainda maior. Tá? Até chegar um momento que eu estou aqui, ó, perto da linha do meu limite. Então, qualquer coisinha que aconteça, há uma explosão. Eric Berne vai chamar esse movimento de colecionar figurinhas. Então, na família, as situações que acontecem precisam ser resolvidas para que não haja uma coleção de figurinhas. E ele usa esse termo colecionar figurinhas fazendo uma menção, né, eu não sei se os mais novos, caso não tenha alguém me ouvindo aí, né, que não tenha presenciado essa situação, mas antigamente, nas bancas de jornais, haviam, principalmente em época de Copa do Mundo, né, ou determinado evento nacional ou mundial, haviam álbuns que você comprava o álbum e você também comprava um pacotinho com figurinhas para completar o álbum. Então, quando você preenchia, completava uma figura, você pegava aquele álbum, levava até a banca e trocava por um prêmio. O Eric Berne vai usar essa dinâmica como referência para falar a respeito de algo que nós fazemos com as nossas emoções. Cada emoção não expressada é uma figurinha que nós colamos. E quando, né, preenchemos a figura como um todo, nós vamos trocar por um prêmio que, nesse caso emocional, não é exatamente um prêmio, que um prêmio é algo positivo, que você almeja. Na concepção do Berne, esse prêmio seria a permissão para poder, por exemplo, ter uma explosão de ira. Tudo aquilo que o sujeito não se sentia no direito ou não sentia permissão para dizer, a pessoa diz no momento da explosão. Então, esse ambiente de pandemia, de reclusão, acaba se tornando muito propício para esse tipo de dinâmica. E aqui vale, então, o texto bíblico. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, aquilo que aconteceu em determinado dia deve ser resolvido naquele dia. Para não haver um acúmulo. E depois, quando você tentar resolver o problema, você não resolve. Você acaba criando um outro maior. Porque algo que nos chateia, e de repente nós conseguiríamos, naquele momento, expressar a nossa chateação, mas sem ofender a quem nos chateou, se acumulado num outro momento, quando for falado a respeito, não será dito de uma maneira saudável. Tá? Vai ser dito com palavras de ira, com palavras agressivas, com palavras que muitas vezes vão machucar a pessoa muito mais do que a chateação que nós sentimos no momento de que ela fez uma coisa de maneira intencional ou não e que nos deixou chateado. Tá? Então, não só na pandemia, mas durante toda a existência, a vivência familiar, é preciso resolver problemas pontuais no momento em que eles acontecem. E, para finalizar, não só na pandemia, mas muito mais nesse momento, nós precisamos usar a nossa criatividade. A Bíblia nos coloca como filhos de Deus
e Deus é criador. Então, Deus é criador e nós, seus filhos, somos criativos. Nós temos uma capacidade muito grande de usarmos a nossa mente para criarmos. Então, use a sua criatividade para romper esse momento da pandemia, que é um momento de limitação. É um momento no qual nós nos vemos tolhidos em diversos aspectos. Então, mais do que nunca, é preciso sermos criativos. Eu me recordei agora que logo assim que começou a pandemia, todos os restaurantes fechados, não dava para poder sair para lugar nenhum, né, para poder almoçar ou jantar fora. E aí, o que eu fiz aqui em casa, né? Eu fiz um convite para minha esposa, né? Falei para ela, vamos jantar fora? E ela, mesmo sabendo que os restaurantes estavam fechados, ela falou, vamos. Então eu peguei e coloquei a mesa lá no quintal, aí apagamos as luzes, colocamos lá umas velas, e foi um momento assim bem, bem gostoso, né? Bem marcante, né? Então aproveitamos a pandemia para criarmos algo diferente, tá? Então faça isso, né? Aproveite esse momento para poder usar a sua criatividade. Quantas pessoas estão usando a criatividade para poder se reinventarem porque perderam o seu emprego, porque tiveram que fechar a sua empresa, né? Então, esse é o momento de nós nos reinventarmos, de usarmos a nossa criatividade, né? E a criatividade que, infelizmente, nós temos visto todo um cenário que diz certo, que se por um lado nos proporciona um certo conforto, né, a praticidade, por exemplo, de você, né, pegar uma embalagem, colocar no micro-ondas e em 3 minutos aquilo ali já é o seu alimento, né? Então, tem o seu lado positivo, né, mas por outro lado a gente precisa ter cuidado para não termos a nossa criatividade tolhida, né, por conta de toda a praticidade que nós temos na modernidade. Então, esse é o momento de usarmos a nossa criatividade, né, de reinventarmos a nossa vida. O momento da pandemia é o momento da família, né, buscar aquilo que está acessível a todos, né, diante de tantas impossibilidades, diante de tantas limitações, tá? Mas mesmo com poucos recursos financeiros, né, nós temos em abundância o que nós realmente necessitamos. Porque o que nós realmente necessitamos não é uma TV de 60, 70, 50 polegadas com alta velocidade, né, e canais pagos, né, Netflix ou outras provedoras de entretenimento. Não é disso que nós necessitamos. O que nós necessitamos, né, não é uma casa grande, confortável. Claro que tudo isso é ótimo, é muito bom. Mas o que nós realmente necessitamos e que não está atrelado ao financeiro é amor, afeto, atenção, olho no olho, né, de nos sentirmos acolhidos numa boa conversa. E isso está disponível para todo mundo, tá? Então, que vocês usem esse momento, né, e usem a criatividade de vocês para viverem o amor, porque essa é a nossa real necessidade. Deus abençoe a cada um de nós e as nossas famílias. Doutor Silvio, questão aí do
dessa fome do reconhecimento da família, que o senhor expressou aí no conhecimento. Até onde isso pode ser saudável ou até onde isso pode atrapalhar? Ótima pergunta. A fome do reconhecimento, né, é uma fome de ser reconhecido, de ser percebido, né, de ter as suas aptidões e qualidades validadas. Até esse momento é saudável. Agora, quando essa fome de reconhecimento é voraz, a ponto de querer engolir tanto quem reconhece quanto os outros que também precisam de reconhecimento, ela já não se torna saudável. Então, por exemplo, se para minha fome de reconhecimento ser satisfeita, eu ajo como se os outros devessem morrer de inanição, ela não é saudável. Como que seria isso? Né? Por exemplo, se na família, por exemplo, relacionamento de pais e filhos, aí tem lá vários filhos. Então, há um momento de cada um. Então, de repente, é claro que as crianças competem ali, mas vou citar aqui um exemplo. O Joãozinho foi lá e ajudou o pai a cortar a grama. Né? E aí o pai está comentando a respeito disso, que naquele dia, né, o Joãozinho o ajudou a cortar a grama, de repente os outros irmãos estavam fazendo outra coisa e tal. Né? E aí o pai faz um elogio ao Joãozinho, quer dizer, saciou a fome do Joãozinho de reconhecimento. Mas aí, né, alguém que fez alguma outra coisa que, num outro momento, ou anos atrás até, né, aí tenta roubar a cena para poder ser reconhecido. Ou então depreciar, ele cortou a grama, mas eu vi lá que, né, tem uma folha de amendoeira lá, entendeu? Mas no cantinho não ficou bem cortado. Então, assim, deprecia aquele momento. Então, essa fome de reconhecimento, no caso do... vou usar o exemplo de José, né? Realmente fala João, José e Maria, né? São os nomes que mais... E aí o José vai e tenta roubar esse momento do irmão, depreciando, criticando. Então, é uma atitude que já é tóxica, é negativa. Tá? Então, cada um precisa entender qual é o momento de cada um. Né? Então, a fome de reconhecimento, né, é saudável desde que, né, haja essa compreensão de que todos a têm da mesma maneira. Tá? Então, você vê, por exemplo, né, Paulo vai dizer, né, nisto eu vos louvo. O que ele está fazendo? Ele está saciando a fome de reconhecimento daqueles que fizeram algo louvável. Viu? Mas no momento em que, né, o que as pessoas fizeram não era digno de louvor, ele já vai dizer, ó, nisso eu não vos louvo. Entendeu? Então tem a crítica, mas também tem o reconhecimento. Então, essa questão da... Agora, um outro aspecto aqui, falando agora do aspecto negativo que o pastor perguntou, né? Em que momento ela deixa de ser saudável? Quando eu preciso fazer sempre algo para ser reconhecido pelo outro. Isso pode ser um indicativo de que eu me reconheço. Tá? Então, se eu estou tendo a necessidade constante de ser reconhecido pelo outro, isso significa que eu não estou reconhecendo a mim mesmo. Aí, essa fome de reconhecimento já é uma fome voraz, né? Que é um extremo que está apontando para uma falta. Todo excesso aponta uma falta. Entendeu? Então, aí nós temos uma ideia do que é saudável e do que não é.
Perfeito, perfeito. Para a gente ter uma luz aqui também, por exemplo, você falou a respeito do colecionador de figurinha. Então, esse álbum aqui é um álbum que a gente não pode completar e pelo menos em 24 horas a gente precisa resolver esses conflitos. Exatamente, né? Por exemplo, vamos supor assim, ó, eu vou sair de casa e aí eu, de repente, né, o cachorro foi lá e, né, fez a sua necessidade lá na calçada, eu pisei em cima, aquilo me irrita. Aí eu guardo essa figurinha, né? Aí, porque eu me irritei, tudo eu tive que voltar em casa, trocar o sapato e etc, né? E aí, acabei chegando atrasado no trabalho, e aí o patrão vai lá e me dá uma bronca, eu guardo outra figurinha, entendeu? E aí eu chego em casa, de repente, a criança deixou lá um brinquedo, né, na porta da casa, eu entrei, quase que pisei nele, né, quase escorreguei e tudo, e guardo outra figurinha. Aí vou lá e tu pedir alguma coisa para a esposa, ela esqueceu de fazer e tudo, eu pego e não falo nada, guardo outra figurinha. E aí a coisa vai acontecendo e eu vou guardando figurinha, né? De repente a esposa estava lá fazendo alguma coisa, eu fiz uma pergunta, ela me respondeu com uma certa aspereza, porque não ouviu o que eu estava falando, estava prestando atenção em outra coisa, aí eu guardo outra figurinha. Aí isso vai acontecendo durante a semana, entendeu? Chega lá, né? Começou na segunda e chegou no domingo, né? De repente, por uma coisa boba, né? Uma coisinha assim tão insignificante, né? A esposa diz algo, faz alguma coisa que eu fico chateado e eu explodo com ela e falo um monte de coisa, começo frases com sua, né? E aí o que geralmente nesse caso da ira, o que vem depois de um seu ou sua nunca é um elogio, né? Não é sua linda, né? Não é seu gatão, não é nada disso, né? Então, por que isso aconteceu? Porque houve todo um trajeto de colecionar figurinhas, né, que são as emoções que não foram expressadas, e há uma explosão. Tá? Então, aconteceu um problema, a gente pensa assim, não vou falar nada disso não. Mas a própria Bíblia diz, né, não se põe só sobre a vossa ira. Se te deixou irado, fale. Olha, aí um detalhe, é falar da situação. Porque o que a pessoa fez não significa que foi intencional. Então, qual é a melhor maneira de abordar o assunto? Diz, olha, só um minutinho aqui. Aí, olha só, quando eu ouvi essa frase, então você não está dizendo assim, ó, isso que você falou. Não. Eu trago para mim, porque a emoção, quem sentiu fui eu, né? Então, quando eu ouvi essa frase, entendeu? Eu entendi assim e me senti dessa forma. Tá? Então, eu estou colocando isso para você porque eu não quero guardar isso para mim. Tá? Aí a outra pessoa do outro lado fala assim, eu não falei com essa intenção, tal, você me desculpa, claro, né? Tá resolvido. Pronto. Resolveu a situação. Entendeu? Mas o que nós fazemos na maioria das vezes? Nós guardamos. Ou a gente pensa, não vou falar disso não, porque isso aqui é bobeira. Só que são essas bobeirinhas, né? São essas pedrinhas pequenininhas, entendeu? Que daqui a pouco vão... É igual pedra no rim, né? Você não engole uma pedra inteira, não, né? Aquilo ali vai se formando, se formando, até se tornar insuportável enquanto não for expelido. Entendeu? Então é melhor fazer a coisa, né, e ir expelindo na medida que chegou. Né, não vai ser saudável para a relação, é um grãozinho, mas isso aqui pode se tornar em algo grande. Então deixa eu já colocar para fora. É simples.
Perfeito, doutor Silvio. Eu acho que nós vamos até precisar que o senhor volte aqui outra vez para a gente. Voltarei à situação. Vamos esmiuçar essa questão da família aí para adquirir hábitos saudáveis, porque essa família que está separada, às vezes, dentro de casa, precisa ir adquirindo bons hábitos para voltar a ter esse olho no olho que o senhor expressou aqui. Sim, exatamente. Pesquisas feitas em universidades americanas têm mostrado que, inclusive, pessoas que têm o hábito de estarem sentadas à mesa durante as refeições, essa dinâmica é saudável a ponto de fazer com que o indivíduo seja menos propenso a desenvolver depressão e suicídio. Então, nós podemos dizer que almoço, refeições e família são vitais. Perfeito. Atitudes que vão levar a família saudável. Exatamente. Perfeito. Muito bom. Então, Silvio, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso desafio, uma colocação, uma palavra muito boa e muito oportuna, e vamos convidá-lo novamente aí para falar para nós a respeito desses bons hábitos aí, viu? Será uma grande satisfação. Estou à disposição. Deus abençoe, um ótimo dia, um abraço na família, viu? Amém, igualmente, Deus abençoe. Pastor, Deus abençoe vocês que estavam aqui nos ouvindo, prestigiando esse momento, e voltarei, sim, com grande prazer. Fiquem na paz. Ok, meus queridos amigos, Café Coragem, um momento muito precioso, um tema muito relevante, a pandemia e a família, e que precisa, com certeza, ser muito, muito, muito esmiuçado. Muito esmiuçado, e assim, Deus permitir também, o faremos. E espero que você tenha realmente sido muito abençoado. Você pode dividir esse vídeo com algum casal, com famílias que de repente têm vivido esse momento conturbado. Nós precisamos muito, e você pode ser esse canal de bênção. Da mesma maneira como à tarde, nós vamos estar falando a respeito da ansiedade. A doutora Rani, psicanalista, vai falar para nós a respeito de ansiedade. E quem não está ansioso, aliás, já era algo bem potencializado antes da pandemia, e com a pandemia, então a ansiedade se multiplicou aí por muitas e muitas vezes, e ela vai estar esmiuçando isso, vai trazer também uma opção de vida para melhorar. Juntos somos mais fortes e juntos chegaremos mais longe. No meu canal talvez eu não possa chegar a famílias, mas você pode. Então, vamos fazer isso. Que Deus tenha nos abençoado, que Deus tenha abençoado demais a sua vida, e juntos vamos vencer esse momento difícil da história. Tenha um ótimo dia, e às 15 horas nós voltamos também para ver se a gente consegue vencer um pouco a respeito da ansiedade, ou se vamos conseguir minimizar a ansiedade também de muitas pessoas. Forte abraço, um ótimo almoço, e 15 horas em ponto nós voltamos aqui. Deus nos abençoe, e abençoe a todos, e abençoe a sua família. Tchau.